Senhoras e senhores, muito bom dia. Obrigado pela presença de todos hoje aqui conosco. A FEComércio de Santa Catarina tem a satisfação de promover, a partir de agora, este painel com os candidatos ao governo do Estado. Convido o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, senhor Bruno Breithaupt, para fazer uso da palavra, já está aqui do meu lado, e apresentar a Carta do Comércio, documento elaborado a partir de uma pesquisa feita pela FEComércio com os empresários e lideranças sindicais de todas as regiões catarinenses e que será entregue aos postulantes, ao Executivo Estadual e a todos os senhores e as senhoras aqui presentes. Presente, por gentileza. Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu inicialmente quero agradecer, em especial, aos candidatos ao governo do Estado de Santa Catarina que aceitaram o nosso convite para participar desse painel. O Vinhati, o Eduardo Moreira, representando aqui, que é vice do candidato Raimundo Colombo, e o Paulo Bauer. Muito obrigado pelas suas presenças. Cumprimento a todos os vice-presidentes da FEComércio de Santa Catarina, que vieram aqui reiterar nossas demandas aos candidatos. Cumprimentar também todos os conselheiros da FEComércio, que abrem a reunião deste Conselho de Representantes para debater e ouvir as propostas dos senhores candidatos. A beleza da democracia, desde o seu princípio na Grécia Antiga, está na possibilidade de diálogo permanente entre a população e quem exerce o poder em nome dela. Vários congressos foram criados ao longo dos séculos para normatizar essa relação povo e poder. Podemos entender esse painel como um destes espaços, uma ocasião para ouvir o que os postulantes ao cargo máximo do nosso Estado têm a dizer, suas propostas, suas ideias, e para sabermos como o setor produtivo pode ajudar ainda mais no desenvolvimento da sociedade catarinense. Essa Carta do Comércio, que ora apresentamos, traz o resultado de uma pesquisa realizada com os empresários do setor terciário para identificar os principais desafios enfrentados nas diversas esferas da administração pública e que afetam a produtividade e a competitividade das empresas. Neste documento, também fruto das discussões nas nossas reuniões de conselho e de diretoria e dos encontros promovidos por nossas câmaras empresariais, reuniões de vice-presidência e observatório do comércio, são abordados temas como educação, inovação, infraestrutura, legislação trabalhista, ambiente econômico e captação de recursos, questões fundamentais para o pleno desenvolvimento de nossa sociedade e do incremento dos nossos negócios. E uma análise nesse sentido adquire ainda maior importância neste momento em que catarinenses e brasileiros escolheremos os nossos representantes no Executivo e no Legislativo para os próximos anos. Em nossas reuniões regionais de vice-presidência, conselho e de diretoria, nos encontros promovidos por nossas câmaras empresariais, o debate acerca da situação econômica e das dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo está permanentemente em pauta. Por isso, esse diagnóstico se fez necessário para justamente identificarmos onde se localizam os gargalos que afetam o comércio de Santa Catarina, fazendo um diagnóstico detalhado sobre 45 itens que influenciam na nossa atividade econômica. Gostaria aqui de destacar 2 pontos importantes desta Carta do Comércio. O primeiro é a avaliação da infraestrutura como principal gargalo da economia de Santa Catarina. 5 temas ligados à infraestrutura estão entre os mais problemáticos de toda a pesquisa, como logística, custo de transporte, segurança pública, custo da energia e mobilidade. Como não dispomos de transporte multimodal, o aumento dos custos de produção e distribuição dentro do Estado é evidente. Lembremos que o Estado ingressou no século XX com uma grande questão ferroviária que desencadeou a Guerra do Contestado. Hoje, neste início do século XXI,
temos praticamente a mesma malha ferroviária, em que pese a urgência de obras como uma ferrovia litorânea norte-sul e a ligação entre os nossos portos do litoral e as agroindústrias do nosso oeste produtor. Outra questão importante a ser mencionada é a ausência de incentivos públicos para o setor terciário, que responde por 59% do PIB catarinense. É representado por mais de 370 mil empresas e é responsável pela geração de mais de 1 milhão de empregos em nosso estado. Esses números dão conta da dimensão da nossa responsabilidade e confirmam a importância econômica do setor que representamos. Desde que passou a vigorar o regime de substituição tributária em Santa Catarina, o setor comercial foi atingido em cheio pelos diversos protocolos adotados a partir de 2010. Como o comércio sofre a retenção antecipada do ICMS na condição de substituído tributário, diminui-se sobremaneira o ICMS próprio das vendas, o que, consequentemente, reduz o incremento do imposto líquido, que é a base para o incentivo concedido no PRODEC. Com essa situação, o setor está completamente alijado de qualquer benefício tributário que impulsione o desenvolvimento da sua atividade econômica. Esta Carta do Comércio reforça o compromisso do setor e de nossa entidade para com o Estado de Santa Catarina. A missão e os propósitos da FEComércio do nosso Estado estão firmemente calcados na crença de um associativismo moderno, participativo e responsável. O nosso objetivo como entidade representativa do sindicalismo patronal é colaborar e construir a sustentabilidade e a longevidade das empresas catarinenses e proporcionar um ambiente propício de crescimento, agindo de forma participativa e decisiva junto a todos os órgãos da administração pública. Em síntese, é isso que significa esse documento. Eu quero desejar aos candidatos uma boa troca de ideias com o nosso setor e com toda a sociedade aqui presente. Muito obrigado. E gostaria de, nesse momento, passar aos candidatos as nossas propostas para que os senhores se inteirassem das nossas ansiedades, dos nossos anseios, para que, efetivamente, nós possamos dar sempre um crescimento maior ao nosso Estado. Muito obrigado. Então, neste momento, o presidente da FEComércio está entregando a Carta do Comércio aos candidatos ao governo do Estado de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Nós agradecemos a presença aqui conosco nesta manhã de segunda-feira dos conselheiros e diretores da FEComércio. Registramos a presença também aqui conosco do secretário estadual da Fazenda, Antônio Gavazzoni. Agradecemos também a presença aqui conosco do conselheiro da Secretaria de Turismo em Santa Catarina, do Conselho Estadual de Turismo, professor Vinícius de Luca Filho, também do secretário da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, Blasco Borges Barcelos. Registramos e agradecemos a presença também aqui conosco do senhor Roberto Anastácio Martins, diretor regional do SESC, do diretor executivo da FEComércio, Marcos Arzua. Agradecemos e registramos a presença também da senhora Eli Ribeiro da Silva, presidente da ABAV, e também de todos os diretores e colaboradores do Sistema FEComércio de Santa Catarina. Muito obrigado pela presença de todos, também agradecendo a presença dos colegas da imprensa e de todos os convidados de uma forma geral. Nós faremos agora o sorteio da ordem de apresentação das propostas dos candidatos. Vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho aqui
3 envelopes que eu vou mostrar para vocês. Já vou levantar. Esses são os envelopes, estão em branco. E eu tenho aqui também o número que vai definir a ordem de fala de cada um. 2 e o 3. Tá aqui. Bom, agora eu vou lacrar, vou colocar um envelope, um númerozinho aqui em cada envelope. O número 1 estou botando nesse aqui. Depois eu vou misturar. Vou botar aqui. Esse é o 1. Aqui. Tá. Vamos pegar o 2. Esse é o 2. Vamos botar no outro envelope. E por fim, o 3. Tá. O que eu vou fazer agora? Não requer muita tecnologia, nem muito estudo. É só misturar e vou passar para cada um escolher aleatoriamente, ok? Gentileza, candidato, escolha. Peço a gentileza para que os candidatos apresentem os seus respectivos números. Então, confirmando que o candidato Cláudio Vinhati ficou com o número 1, o 2 ficou com o candidato Paulo Bauer e o 3 com o candidato Eduardo Pinho Moreira. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores, passamos a palavra agora ao candidato Cláudio Vinhati, o primeiro sorteado, número 1. Candidato, o senhor terá 15 minutos para apresentar a sua proposta e a produção aqui do evento, deste painel, irá avisar quando se passarem 5 minutos, depois 10 e, por fim, quando estiver faltando 1 minuto para o término de sua exposição. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia, Bruno. Quero agradecer a oportunidade da FEComércio dar essa oportunidade para a gente poder apresentar propostas, sugestões. Quero saudar, dizer da alegria de poder estar aqui, não é? Saudar o Eduardo Moreira, que representa nesse momento o Colombo, e eu, Paulo Bauer, os 3 candidatos convidados. Minha saudação ao Renato Wick, o mediador, e todos os dirigentes lojistas de todo o Estado. Eu vou falar de pé, porque eu prefiro falar de pé, eu gosto de falar de pé, não é? E me sinto melhor. Quero saudar a Marcilei, que está aqui presente, minha esposa também. Primeiro dizer para vocês que para mim é uma grande alegria a gente poder estar aqui, porque quando deputado federal, por muitas vezes, nós tivemos uma parceria de relação muito forte com a FEComércio, inclusive na construção do Simples, porque eu tive a oportunidade de presidir a comissão e a frente parlamentar da micro e pequena empresa do Congresso Nacional, quando nós unificamos o Simples, criamos uma DAS única, não é? Na unificação do Simples Nacional, e criamos a oportunidade de ter um Simples único. Antes tinha o Simples estadual, eu tinha o Simples nacional. Quando presidente dessa frente parlamentar também, além dos avanços que a gente foi construindo, nós construímos, e está aí o projeto Empreendedor Individual, que está com quase 5 milhões de pessoas formalizadas, que é um projeto de nossa autoria e que tive a oportunidade de simplificar o máximo possível. E isso é resultado de um trabalho em conjunto. A FEComércio sempre fez parte do processo de construção, não é? Inclusive o 591, que foi o projeto último que levou, o penúltimo e foi aprovado, porque aí levou o teto do Simples a 3.600.000, que ainda eu não era mais deputado federal, mas estava lá o projeto. Foi uma construção coletiva, onde as entidades catarinenses participaram ativamente. A FEComércio participou e virou um projeto de lei, não de um deputado, virou um projeto de lei da sociedade brasileira, não é? Que construiu aquela oportunidade, aquele projeto maravilhoso naquele momento. Se a gente conseguisse incluir todo mundo, acabar com a tabela negativa e construir um sistema tributário que de fato começasse com o empreendedor individual e virasse uma rampa de acesso, não uma escala de acesso como é hoje no Brasil. Infelizmente, nós só conseguimos construir a lei geral porque tem um arcabouço constitucional lá da Constituição de 88 que permitia isso, não é?
o grande erro do Constituinte 88 foi constitucionalizar o sistema tributário nacional, que dificulta, de fato, uma reforma constitucional mais progressiva. Mas quero dizer para vocês, de antemão, para começar aqui, primeiro compromisso que eu quero assumir com a sociedade catarinense, falei isso na Fiesp, vou falar aqui, o primeiro compromisso é de não aumentar tributo como governador de Santa Catarina, certo? Porque a experiência que nós tivemos da unificação do Simples Nacional, quando nós construímos um empreendedor individual, que o prefeito ia arrecadar R$1 de ISS, o prefeito era contra, não é? Arrecadar R$1 de ISS. Hoje não tem um prefeito contra o empreendedor individual, porque ele arrecadou R$1 de ISS e o pessoal comprovou o movimento econômico. Foi dessa forma que ele arrecadou mais, não é? Quando nós unificamos o Simples Nacional, que o pessoal não cobrava, muitas vezes, de muitos micro e pequenos empresários, o ISS no município, e nós reduzimos o ISS no Simples Nacional, o pessoal achava que ia arrecadar mais, arrecadou mais, arrecadando menos, porque legalizou o processo de contribuição tributária, que antes não existia para muitos, não é, da informalidade a partir da formalidade. Então, primeira questão isso. Segunda questão, eu vi no documento várias questões, eu quero assumir outro compromisso, que eu acho que é importante para nós, para o respeito à disputa e no respeito, inclusive, no comércio e na indústria nacional. A nossa tarifa de energia elétrica hoje é uma das mais caras do Brasil. E o ICMS é 25% e resulta 29% porque é por dentro o processo de cobrança, certo? Nós precisamos reduzir a tarifa de energia elétrica em Santa Catarina a partir do ICMS. São Paulo é 18%, não é? Minas Gerais é 18% e não sei qual o milagre que fez, mas Bahia é 12 e pouco. Certo? Nós precisamos reestudar a tarifa de energia elétrica porque isso encarece o nosso produto, consome uma parte maior na oportunidade da renda do trabalhador, que de certa forma sobra menos dinheiro para consumir, não é? Para gastar, certo? Empenha parte da renda significativa e diminui a oportunidade do nosso produto ser mais competitivo no mercado nacional em relação a São Paulo e em relação a outros estados brasileiros que têm tarifa e ICMS menor sobre energia. Então esse é um processo que nós vamos estudar junto. E vamos buscar tarifa de energia compatível à realidade catarinense, mas não pode ser a maior do Brasil, porque isso, de certa forma, freia a oportunidade do crescimento econômico do nosso Estado e contribui, de certa forma, para encarecer, muitas vezes, o custo e o ganho do trabalhador catarinense. O que nós estamos pensando no ponto de vista geral, no ponto de vista de apresentar e estamos apresentando para a sociedade catarinense, seja no nosso programa eleitoral, seja onde a gente fala. Primeiro, nós precisamos retomar o planejamento estratégico em Santa Catarina. Precisamos pensar o Estado que 5, que 10, que 20 anos. Quando eu falo isso, nós temos uma coisa que nos envergonha no Estado e nós não temos um planejamento para isso. É o déficit do esgoto sanitário. Não é? É obra de infraestrutura, mas é saúde pública também. Certo? Nós não temos um planejamento. Nós temos o pior índice de tratamento de esgoto sanitário e a gente não sabe quando é que a gente vai resolver o problema no Estado. Nós temos uma beira-mar aqui que cheira mal quando a gente caminha, a gente não resolve e não tem programa e não diz quando é que a gente vai resolver isso. Mas não é só a beira-mar. Atinge o turismo de forma geral. Tem mais de 20 praias boas que hoje são impróprias para banho em Santa Catarina também. Não é? Atinge o turismo de forma geral, mas atinge Santa Catarina como inteiro, porque isso é um índice que nos envergonha. Mas nós precisamos retomar o planejamento, dizer que aeroporto nós queremos para Florianópolis, que aeroporto nós queremos para Criciúma, para Chapecó, não é? Que aeroporto nós queremos para Joinville, para Navegantes e assim por diante. Esses dias, no único dia que eu ia usar avião nessa campanha, não é, do Tostão contra o Milhão, eu ia usar o avião de Rio do Sul à noite para ir para Chapecó para o evento. Descobri que o Rio do Sul, o aeroporto não é iluminado à noite, não pousa avião. Numa cidade daquelas não tem pouso à noite, porque não pode, porque não é iluminado. Nós não temos um aeroporto bom em Santa Catarina. Não temos uma ferrovia, quando pega a pauta da infraestrutura, que atravessa o estado e a outra, e nós não dissemos quando a gente vai resolver isso, como a gente vai resolver isso. Nós não temos uma rodovia duplicada que atravessa o estado. Então nós somos um estado, no ponto de vista de infraestrutura, um estado atrasado, do ponto de vista da disputa nacional. Por isso nós crescemos menos que o Rio Grande do Sul e menos que o Paraná nos últimos 10 anos, na média, de forma significativa, muitas vezes. Certo? Porque a gente perde em competitividade para os outros estados, mesmo com essa matriz industrial fantástica que nós temos, com esse comércio maravilhoso que a gente tem. Mesmo que for obra federal, o governo do estado tem que se empenhar nesse processo. Tem que criar grupo de gestão para acompanhar a execução dessa obra federal, para garantir que ela aconteça. O cara tenha planejamento, que chama todos os órgãos numa mesma sala, não um empurra para o outro empurra para cá. Porque se a 470 é estratégia para nós temos que cuidar dela como se fosse uma obra do interesse do governo de Santa Catarina.
Se a 280 é interesse para nós, se a 282 é importante para nós, se a ferrovia é importante para nós, vamos chamar isso para o seio do governo do Estado. Se o aeroporto de Florianópolis é importante para nós, vamos chamar na responsabilidade, envolvendo a sociedade civil. Porque se não envolver a sociedade civil nesse processo de fiscalização, a 280 não sai, porque ela precisa envolver a sociedade civil. Hoje tem dinheiro e precisa chamar para essa responsabilidade no gabinete de gestão do Estado, não é? Nós precisamos ter uma política eficiente do ponto de vista da modernização da nossa escola catarinense. Com um professor valorizado, com uma carreira nova, valorizando a pós-graduação, mas com uma escola nova também. A escola hoje está no tempo do telefone discador, estou falando isso. Não tem Wi-Fi, não tem uma internet. Quem vai, a garotada de ensino médio usa computador, usa tablet, não usa mais livro, não usa mais caderno para digitar. Nós estamos lá com o caderno para digitar. E não é dado que o Vinhato está inventando, é o IBGE que diz. É o MEC que fala, 43% do estudante de ensino médio está fora da sala de aula de Santa Catarina. Daqueles que vão, 48% desistem. Então só 30 e poucos por cento vai disputar a universidade, ou vai ter ensino médio, não é? Que é aquele pessoal geralmente que trabalha no comércio. Então uma parte significativa das pessoas nem vão trabalhar no comércio porque nem tem o ensino médio em Santa Catarina. Então nós precisamos modernizar a nossa escola, dotar de tecnologia a nossa escola e construir a oportunidade de chamar esse estudante para a escola. A escola tem que ser mais atrativa para o estudante. No ponto de vista da segurança pública, nós precisamos fazer uma modernização efetiva. Quem tem que ter medo em Santa Catarina não pode ser o cidadão comum. Tem que ser o crime organizado. Tem que fazer um enfrentamento mais efetivo ao crime organizado no nosso estado. Para isso, nós precisamos mais policial. Um estado que tem quase 190 municípios sem um delegado de polícia. Um estado que nos últimos anos, agora até o final desse mandato mesmo, que bota 1.000 policial novo na rua, tem 4.000 militares que vão se aposentar, que vão para a reserva remunerada. Um estado que tinha 12.000 PMs nos anos 80, agora tem 11.000 PMs, não vai fazer segurança efetiva. Nós precisamos dotar de tecnologia a polícia, precisamos ter gente na investigação, fazer um enfrentamento mais organizado ao crime organizado de Santa Catarina, não é? E fazer de fato um enfrentamento na oportunidade de dizer o seguinte: aqui crime organizado se cria, aqui o Estado vai estar presente. Chamar essa responsabilidade para o gabinete do governador, com reunião pode ser teleconferência, com a Polícia Militar, Civil, não é? A polícia, a nossa Polícia Federal, certo? A rodoviária, junto toda semana. Precisamos ser implacáveis contra o crime organizado, mas precisamos ser implacáveis com quem tira o crime. E tem que construir um novo sistema penitenciário também. O nosso sistema penitenciário está velho e ultrapassado. O Pronatec tem que chegar para dentro da penitenciária. Nós precisamos qualificar o preso para devolver ele convívio da sociedade com uma profissão, com uma atividade. A cada um menor, em conflito com a lei, tem um na rua no nosso estado hoje. E não tem onde colocar. Tem 9.000 mandatos de prisão expedidos em Santa Catarina. Então nós precisamos rever esse sistema penitenciário, não só o sistema judiciário, porque isso é responsabilidade do Estado de forma mais direta, de rever o sistema penitenciário, de devolver ao convívio mais rápido para a sociedade, no processo de qualificação, no processo de trabalhar para que tenha uma atividade e para que de fato ele possa melhorar a sua vida. No ponto de vista da gestão pública, nós estamos dizendo o seguinte: nós vamos acabar com as SDRs, vamos botar metade desse dinheiro que gasta hoje no custeio da SDR para resolver a segurança e a metade para resolver a questão da saúde pública em Santa Catarina. A educação vai ter 500 milhões a partir do pré-sal para Santa Catarina no próximo período. Nessa metade desse dinheiro, nessa gestão nova, nós queremos descentralizar a sede do governo. Uma vez por semana, vamos fazer o governo itinerante. Em 21 associações de municípios, vamos criar o Conselho de Desenvolvimento Regional, e esse Conselho de Desenvolvimento Regional vinculado a um grande Conselho de Desenvolvimento Econômico Estadual, que vai estar vinculado aonde a FEComércio faz parte. Nós vamos pensar junto o planejamento, vamos pensar junto a lógica da política de desenvolvimento econômico estadual, vamos pensar junto resolver o problema da segurança pública, vamos pensar junto resolver o problema da escola, vamos pensar junto resolver o problema das estradas, da ferrovia, da rodovia. Vamos chamar a sociedade civil para a sua contribuição nesse processo. Na saúde, passa também por um processo de gestão. Não pode a pessoa marcar a cirurgia, fazer uma bateria de exame, remarca a cirurgia, tem que fazer a bateria de exame, remarca de novo. É uma gestão nova, totalmente diferente. Faz um credenciamento de especialidade em regiões diferentes. Xanxerê hoje foi transplante de coração, uma cidade de 40.000 habitantes, com a ajuda lá do Vinhate, do Colato, do Merizo, do governo do estado, do governo federal, todo mundo botou emenda lá,
construíram uma UTI, construíram uma oportunidade de ter um hospital daquela qualidade. Certo? Joaçaba é referência de oncologia. Nós podemos fazer isso em Mafra, em Canuim, em São Bento e assim por diante, em regiões diferentes, em credenciar a especialidade, fazer uma rede de credenciamento, ir ao SUS, buscar recursos, pega a parte desse dinheiro, bota equipamento, que é o que precisa para ter especialista, e um pouco de custeio, não é? E trabalha com a oportunidade de resolver com a fila e o sacrilégio das pessoas do médico especialista, que muitas vezes ficam 6, 7 meses em regiões diferentes, por falta de médico especialista, não é? Por falta de um laboratório que faça exame. Lá no extremo oeste de Santa Catarina tem um hospital bom que o Estado construiu. Mas hoje não tem credenciamento de alta complexidade. Tem que buscar esse credenciamento. O Estado tem que se envolver, o governador tem que ir atrás disso. Não é? Mas precisa ter laboratórios credenciados que façam exames de média complexidade que muitas vezes não tem, nem de alta, para garantir o atendimento diferenciado. As pessoas têm que disputar fila em Chapecó, Passo Fundo, Pato Branco. Isso acontece em todas as regiões do Estado. Então passa por um novo formato de gestão também em Santa Catarina, do ponto de vista de compreender a saúde pública, além de mais recurso, uma forma de gestão diferenciada. Na área do desenvolvimento econômico, além das coisas que a gente apresentou aqui, nós queremos transformar o Badesc num banco de desenvolvimento, não numa agência. Como agência hoje, não é? O juro fica muito alto. A maioria dos juros é Selic, TJLP. Transformar num banco de desenvolvimento de forma direta, com fundo garantidor de crédito, onde possa emprestar justamente para o comércio, onde tem maior dificuldade, ou da micro e pequena empresa, ou da microindústria, onde tem maior dificuldade de garantia real, que o Badesc pode ter um fundo garantidor vinculado a ele, onde pode conveniar com os outros bancos, experiência que já foi construída nacionalmente, não é? Depois do debate da lei geral, e pode estimular dessa forma, um juro mais barato e mais competitivo para fomentar muitas vezes uma rede de loja, uma própria loja, para melhorar a sua qualidade de equipamento, não é? E melhorar a capacidade de investimento e modernização do próprio comércio. Tem que garantir essas condições diferenciadas. Estamos chamando um outro programa que é voltado bastante para a indústria pequeno porte, para fomentar a realidade regional, que é a Minha Indústria e Meu Negócio, ou Minha Indústria, certo? Minha Vida, que o Badesc pode financiar também, que são equipamentos, balcões, não é? São oportunidades de capital de giro diferenciado, que podem fomentar em realidades diferentes, a partir de uma lógica diferenciada em regiões diferentes, uma política de desenvolvimento econômico sustentável no Estado. Então, meus companheiros, encerrou o tempo aqui, não é? Quero dizer para vocês que, com grande alegria, a gente está aqui, apresentando sugestões, estamos à disposição para esclarecer, inclusive, propostas igual a essas, com maior detalhe, e poder comentar sobre outros que a gente não falou aqui, nas respostas que vêm a partir das perguntas de vocês. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Segundo o sorteio que nós realizamos aqui, na abertura deste painel, com a palavra agora o candidato Paulo Bauer, do PSDB, que é o segundo sorteado. Repetimos que o senhor terá 15 minutos para a apresentação da sua proposta. A Fernanda aqui na frente vai dando a regressiva. Obrigado. Muito obrigado. Já que o Vinhati iniciou apresentando as suas propostas de pé, eu vou fazer o mesmo. Já combinei com o Eduardo que ele também fará isso e depois nós vamos responder aos questionamentos e às perguntas sentados, se todos estiverem de acordo. Eu quero inicialmente cumprimentar o presidente da FEComércio, Bruno Breithaupt, cumprimento também todos os presentes a este evento, os candidatos Vinhati a governador e Eduardo Pinho Moreira a vice-governador. Quero cumprimentá-los principalmente pela oportunidade que nos dão de apresentar propostas e considerações acerca do processo eleitoral e do governo catarinense. E inicio dizendo que fiquei muito feliz em ver que o número de itens apontados como assuntos que devem merecer nossa atenção é de 45. Um número muito sugestivo que me convoca a refletir mais seriamente sobre os itens apontados pela FEComércio como itens... 45 problemas para resolver, 45 razões para que todos votem no Paulo Bauer para governador. Eu inicio fazendo uma rápida avaliação e observação acerca do processo político que nós estamos vivenciando a nível estadual,
mas que não pode ser dissociado das questões que nós temos hoje no âmbito nacional. Eu tenho dito durante toda esta campanha que não vejo como e nem porquê fazermos um grande esforço e uma grande ação para fazermos o governo de Santa Catarina ser melhor, para fazermos mudanças no nosso Estado, sem que tenhamos primeiro resolvido grandes temas e grandes dificuldades de ordem nacional. Por isso, eu tenho defendido em todos os momentos, primeiro, que nós precisamos fazer mudanças no Brasil. É preciso que o Brasil tenha uma nova direção, tenha uma nova política implantada e implementada no âmbito nacional. E ela, obviamente, tem algumas situações, alguns pontos que nós poderíamos considerar de referência e que justificariam essa mudança. Primeira delas é que nós precisamos, no Brasil, viver e produzir uma reforma política que dê ao país a tranquilidade dentro do processo democrático, com regras muito claras, pelas quais fique eliminada a possibilidade da reeleição, pela qual fique estabelecida uma nova regra de financiamento de campanha eleitoral que deve ser pública. Nós devemos, a nível nacional, estabelecer novas regras para a existência de partidos políticos, para que não tenhamos essa mercantilização de apoiamentos e de construção de coligações. Nós temos que estabelecer uma nova regra para a eleição proporcional, tornando ela mais representativa do que é hoje. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, também estabelecer uma nova condição de representação da população no parlamento através de um mecanismo que impeça que partidos políticos, no número que temos hoje, se sintam e se considerem representantes do povo brasileiro, tendo apenas 1 ou 2 ou 3 parlamentares presentes no Congresso, impedindo que assuntos de interesse nacional evoluam e tenham resolução em favor da própria sociedade, como a sociedade espera e como a sociedade merece ter. Se nós não tivermos reforma política, não teremos as outras reformas. E a reforma política prometida nos últimos 12 anos pelos presidentes que foram eleitos não aconteceu. Então é necessário mudar de grupo político, de força política, para que efetivamente essa reforma seja produzida. A outra grande mudança que precisamos produzir no país é a reforma do Pacto Federativo. Não é mais possível conviver com essa centralização de recursos públicos em Brasília. É necessário que os recursos públicos sejam melhor distribuídos entre os níveis de governo, federal, estadual e municipal. Eu, que já tenho 4 mandatos de deputado federal e hoje exerço o mandato de senador, devo revelar a todos que em toda a minha história parlamentar em Brasília nunca vi tantos prefeitos mendigando em Brasília para receberem recursos para projetos que precisam executar nos seus municípios. Nós não podemos conviver mais com esta situação. É necessário que os recursos sejam distribuídos numa reforma do Pacto Federativo para dar a cada estado, a cada município, a autonomia necessária para poder solucionar problemas que conhecem, problemas que têm urgência para serem resolvidos e que, sem dúvida nenhuma, serão resolvidos de uma forma mais eficaz e com custo menor no momento em que não tiverem que obedecer a determinadas regras que são estabelecidas em Brasília e que normalmente são únicas e são definidas para todo o país da mesma forma e com a mesma regra. O Brasil é um país de grandes diferenças, por isso elas precisam ser respeitadas e também contempladas. E a reforma do Pacto Federativo com certeza faria isso. É preciso também mudar o custo Brasil. O custo Brasil está impedindo o desenvolvimento do país. O excesso de tributos e a alta alíquota para cada um deles, as dificuldades que temos na política de legislação trabalhista vigente, a questão que nos encaminha para o pagamento de juros
os mais altos do mundo, enfim, a burocracia pública, tudo isso eleva o custo do Brasil e faz com que nós não sejamos competitivos no mercado mundial. Muitas vezes se fala de câmbio, muitas vezes se fala de itens específicos, mas a questão não está apenas na questão cambial ou na questão de mercado internacional. A questão está na maneira como nós hoje custeamos a produção e quanto ela acaba custando quando temos que ter competitividade. Outra coisa importante a nível nacional é que precisa ser feita uma grande reforma na forma de agir e de decidir do governo federal com relação à infraestrutura. O Brasil precisa de infraestrutura eficiente e condizente com a sua expressão. Nós não podemos mais conviver com a indecisão, com a postergação, com a demora na execução de obras, com o alto custo das obras públicas e com a conduta do governo de cada vez mais privilegiar a obra pública em detrimento de parcerias público-privadas que solucionariam determinados problemas com mais eficiência e rapidez. Por outro lado, ainda lhes digo, é preciso que nós, em Santa Catarina, possamos interagir com o governo federal de uma forma mais eficaz. O Estado de Santa Catarina é o 7º maior pagador de impostos federais no Brasil. Aí incluídos impostos, taxas, tributos, todos. 7º. E é o 17º na recepção de investimentos. E por isso, as obras federais em Santa Catarina não estão à altura das nossas necessidades e nem na velocidade que queremos vê-las concluídas. Por isso, nós pregamos uma relação nova e diferente entre o governo do Estado e o governo federal, quando o governo federal nos atenda de forma adequada e consistente. As grandes obras federais que hoje estão acontecendo em Santa Catarina não são, de forma alguma, compatíveis com a nossa contribuição em relação ao país, porque ou são lentas ou são poucas. E mesmo que se anuncie grandes valores, eles não estão sendo empregados e viabilizados no momento. E digo mais, eu sou absolutamente contra e tenho certeza que essa mudança no Brasil produzirá os resultados necessários para que os estados não tenham que se ver na obrigação de tomar empréstimos junto ao governo federal para poderem executar programas de obras em cada uma das unidades da federação. O empréstimo que o governo federal dá a cada estado é, na verdade, feito com o dinheiro que o próprio estado dá ao governo federal. Ou seja, pagamos 2 vezes, a primeira como tributos, a segunda como empréstimo devolvido com juros e correção. Não é justo e não é adequado. Nós somos contra esta política que hoje está em vigor no país. O Estado de Santa Catarina tomou empréstimos para compensar, por exemplo, a perda de receita com a Resolução 13, que eliminou a nossa arrecadação pela política de importação por portos catarinenses. Só que a compensação não veio como dado, veio como emprestado. Um novo tempo em Santa Catarina precisa ser construído. Nós queremos que o Estado tenha efetivamente definidas quais são suas prioridades. A prioridade do governo catarinense é a educação, é saúde e é segurança pública, se nós tivermos a felicidade de governar Santa Catarina a partir do ano que vem. Por outro lado, o governo tem que ter atitude. O governo deve decidir rápido, decidir certo. Não pode o governo postergar a solução de problemas graves como a saúde. O governo de Santa Catarina gastou nos últimos 4 anos 313 milhões de reais em propaganda e publicidade. E quando a Justiça Federal mandou retirar 30 milhões das despesas de publicidade e propaganda deste ano para fazer a fila da cirurgia ortopédica andar na Grande Florianópolis, o governo contestou a medida judicial, foi vitorioso nos tribunais e continuou gastando em propaganda e a fila continuou parada. Nós temos que ter atitude, e a atitude sempre deve ser em favor da população, em favor do cidadão catarinense. Por outro lado, é preciso modificar e modernizar a gestão pública. Não é possível que na gestão
do Estado nós tenhamos um custo tão alto, tenhamos uma burocracia tão grande e tenhamos um número tão elevado de cargos e de órgãos públicos como temos em Santa Catarina. Só para os senhores terem uma ideia, eu não estou criticando e nem contestando o que aconteceu, nem o que está acontecendo em Santa Catarina, porque eu mesmo já fui vice-governador, eu mesmo já fui secretário de Estado, eu mesmo aprovei e votei no atual governador para que ele pudesse administrar o Estado. Portanto, aqui não está se fazendo críticas, aqui se está fazendo uma constatação de realidade atual com foco para o futuro. Nós não podemos ter mais em Santa Catarina 50 e tantas secretarias de Estado, número maior do que a soma de secretarias de Estado do Rio Grande do Sul e do Paraná somadas. Nós não podemos ter mais em Santa Catarina órgãos públicos que não têm utilidade porque existem 2 órgãos para cuidar da mesma finalidade. Nós não podemos mais ter secretarias de Estado que existam apenas para satisfazer a determinadas reivindicações e que não têm a eficiência necessária, porque num único governo são comandadas por 6 secretários diferentes num período de 4 anos. Ou nós temos secretarias com status de secretaria que tenham efetiva competência para resolução de problemas, ou elas não têm necessidade de existir. Por outro lado, nós precisamos aqui fazer algumas ações visando a redução da burocracia, que é ainda um tormento para a iniciativa privada. Não há um único empresário nesse Estado que tenha se manifeste satisfeito com o nível de exigências burocráticas que o Estado faz e tem, seja no registro de empresas, seja na baixa de empresas, seja na relação do governo com a iniciativa privada. A área de meio ambiente é outro drama, é outra dificuldade presente. E a segurança pública, que eu falei que seria e precisa ser uma das prioridades, é uma das áreas que mais traz dificuldades para os empresários que vivem diariamente a tensão da falta de segurança, da falta de confiabilidade no sistema de segurança. Cargas são roubadas, portas de estabelecimentos comerciais, como eu tenho visto em Santa Catarina, que são simples e comuns, são substituídas por portas com detetor de metais. Nós precisamos melhorar a segurança pública, como temos que melhorar a educação, como temos que melhorar a saúde. Eu certamente vou ter a oportunidade de falar dos outros temas durante a nossa exposição, mas considero que todos os senhores presentes neste evento haverão de considerar a hipótese e a possibilidade de votarem no 45 para que efetivamente as mudanças e o avanço de Santa Catarina e uma nova gestão em nosso Estado seja implantado. E que o Brasil prospere e que Santa Catarina se torne ainda maior e ainda melhor. Muito obrigado. Obrigado, candidato. E agora, seguindo a ordem do sorteio realizado aqui na presença dos senhores e das senhoras, para encerrar esta primeira etapa, convidamos o candidato a vice-governador na chapa liderada por Raimundo Colombo, para fazer uso da palavra. O senhor tem 15 minutos a partir de agora. Obrigado. Bom, obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia ao presidente da FEComércio, Bruno Braital. Alegria estar aqui. Naturalmente que, reconhecendo a importância dessa entidade, e os números foram citados pelo presidente, na arrecadação, na participação da receita de ICMS, na formação do PIB catarinense. Então, de forma muito expressiva, a presença dos candidatos aqui é absolutamente necessária. Eu gostaria de justificar a ausência do governador Raimundo Colombo, que todos sabem, uma afecção um pouco comum, de durabilidade no olho esquerdo, comprometendo demais a sua condição de conforto e de reação à luz, à claridade, e isso o impediu de ter uma atividade mais importante. E ele, inclusive, fez um tratamento especial aí nos últimos dias, no final de semana, e deve retornar, ou tentar retornar ao Estado e à atividade hoje à tarde. Mas reconhece a importância da FEComércio e a presença dos candidatos aqui, dos principais candidatos, vou chamar assim, deputado Vinhati, deputado Paulo Bauer, ex-deputado e senador, são os candidatos, e dizer que os temas
são evidentemente importantes. Agora, eu tenho um orgulho danado de ser catarinense e de morar aqui. O Estado não é isso tudo que estão colocando, né? É muito melhor. Nós temos indicadores extremamente significativos que nos orgulham. Primeiro, Santa Catarina foi construída ao longo da sua história pelos vinhates, pelos colonizadores italianos, pelos Bauer, os alemães, pelos Moreira, pelos Breithaupt, pelos Silva, pelos Souza, enfim. Uma miscigenação de raças que deu certo. Não é por outra razão que Santa Catarina tem o menor índice de mortalidade infantil do país. Não é por outra razão que nós somos o estado que temos a maior longevidade. O catarinense vive mais do que qualquer outro conterrâneo de estados diferentes. Nós temos o menor índice de desemprego do Brasil. Se nós fôssemos o país, seríamos o segundo melhor do mundo, com a participação do comércio, do serviço, de forma muito expressiva. Santa Catarina tem o menor índice de criminalidade do país. Isso tudo tem a quarta maior renda per capita do país. Santa Catarina é um estado de excelência e nós temos que respeitá-lo dessa forma. E é claro que os problemas estão todos solucionados, naturalmente que não, mas tem muita coisa encaminhada. E quero dizer aqui que o governador Raimundo Colombo, ele é um conciliador, mas um sábio ao mesmo tempo. Ele é conciliador, ele não é de tomar decisões abruptas, frequentemente na emoção levando ao equívoco. Ele conversa, ele busca informações para formar a sua ideia e então tomar a sua decisão. E é claro que nós tivemos recentemente um político catarinense, talvez o de maior destaque das últimas décadas, chamado Luiz Henrique da Silveira. Um visionário que, quando em 2002 idealizou a deslitoralização, que era o seu sonho, ele que administrou Joinville por 3 vezes sabia desse problema, porque Joinville é uma cidade que acabou crescendo e isso trouxe muitos problemas, idealizou a descentralização administrativa. E aí foram criadas as secretarias regionais. E é claro que para elas serem valorizadas, respeitadas, elas eram chamadas de secretarias. E muitos daqueles homens públicos que atuaram de forma dedicada são pessoas de destaque na política catarinense. Nós temos o prefeito de Lages, foi secretário regional, Eliseu Matos, o deputado e foi secretário de Infraestrutura, Valdir Cobalcini, o atual deputado líder do governo na Assembleia, Aldo Schneider. Nós tivemos o vice-prefeito de Chapecó, Luciano Boligon. Nós temos o prefeito de Braço do Norte, Ademir Matos. Nós tivemos inúmeros, o atual deputado federal, Celso Maldaner, que também foi secretário regional. Então, não tenho dúvidas de que as secretarias regionais, elas significaram uma integração e o governo para próximo do cidadão catarinense. Isso aconteceu de forma muito evidente. E é claro que a visão do Luiz Henrique, pouco diferente da do Raimundo, e num determinado momento a descentralização perdeu o ritmo intenso do seu trabalho, mas com certeza muitas conquistas trouxeram para Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia, Santa Catarina é o único estado brasileiro que tem todos os municípios com acesso pavimentado. Isso foi possível porque os conselhos regionais, gratuitamente reunidos, eram representantes da sociedade, o prefeito da cidade, o presidente da Câmara de Vereadores, mais 2 representantes, muitos empresários, presidentes de CDLs, associações empresariais, participavam, muitos reitores das universidades participavam com decisões. Agora, você pode trocar o nome, já que cumpriu a sua tarefa, para agências de desenvolvimento regional, para não ficar este número, 52 secretarias. Mas como é que você vai extinguir a Secretaria Regional de Quilombo, de Dionísio Cerqueira, na fronteira com a Argentina, ou de Araranguá, no extremo sul? Todos terão que vir a Florianópolis para fazer os encaminhamentos mais simples. Eu acho que essa é uma condição que tem que ser analisada, pensada, repensada, e naturalmente que pensar que as secretarias regionais elas devem ser aperfeiçoadas.
Bem, com relação aos temas aqui que foram falados, segurança pública. Eu acho que a segurança pública é um tema palpitante, apesar de nós termos o menor índice de criminalidade, nós tivemos ganhos fundamentais. Foram contratados no atual governo 5.500 policiais. Veja bem, na história de Santa Catarina, em todos os governos que existiram na nossa história, nunca ninguém contratou nem a metade desse número. Isso tem que ser valorizado. Nós tivemos um número importante e tem mais. Onde nós andamos em Santa Catarina, e a vida pública me permitiu conhecer os 295 municípios, nós participamos e vemos os policiais militares hoje caminhando na rua, porque o número efetivo aumentou de forma muito expressiva. Nenhum governo, vou repetir, admitiu policiais a metade do número que foram admitidos no atual governo. Houve ganhos. Nenhum governo anterior comprou tantas viaturas. Foram mais de 2.300 viaturas. Nós enfrentamos momentos extremamente tensos nos presídios catarinenses, colocando fogo nos ônibus, de forma serena. Foram construídas 2.778 vagas, mesmo com todas as dificuldades ambientais e de licenças. Santa Catarina avançou muito na área de segurança pública, e é claro que nós temos projetados dentro do Pacto por Santa Catarina mais 6.000 vagas para o sistema prisional. E isso vai acontecer, os recursos já estão disponíveis, os projetos existem. Muitos terão questões ambientais, sociais, como foi a penitenciária de Maruí, que nós acompanhamos até hoje. O governo não conseguiu realizar a obra, apesar de todos os recursos e a guerra judicial que se estabeleceu. Na saúde, em especial, eu gostaria de falar porque eu sou médico, e sou médico do Sistema Único, eu sou médico, funcionário público federal do Ministério da Saúde. Eu falei sobre a mortalidade infantil, nós temos o menor no Brasil, falei sobre a longevidade, nós somos o maior do Brasil, e dizer que o problema da saúde está no governo federal. Essa é uma análise que nós estamos nos jornais de hoje. Diz que vão fazer greve, um dia de paralisação nos hospitais filantrópicos e comunitários, porque a remuneração do SUS não é aumentada há 20 anos. Não é só no atual governo, não. No outro, anterior também. 65% o procedimento num hospital só é remunerado em 65%. Os outros 35% é de prejuízo. Teve a emenda 29 aprovada no Congresso Nacional, que foi vetada pelo atual presidente. E o Congresso brasileiro não derrubou o veto do presidente, que estabeleceria um X específico de 10% para aplicação em saúde. E hoje continua em 4%. Santa Catarina, os municípios catarinenses têm que investir, os municípios brasileiros, 15% da sua receita em saúde. Olha, tem alguns que já chegaram a 30%. O Estado tem que investir 12%. Nós já passamos disso há muito tempo. Agora, Santa Catarina tinha o menor índice de repasse per capita dos 3 estados do Sul. Isso fruto do intenso trabalho do secretário adjunto da Saúde, Acélio Casagrande, que conhece os meandros do Ministério da Saúde, conseguiu aumentar e muito com a recontratualização o repasse de recursos para os hospitais catarinenses, que hoje vivem um outro momento de um certo equilíbrio. Mas, se o governo federal não aumentar o repasse, não há discurso político que resolva. E sabe por que não resolve? Porque enquanto os legislativos forem submissos aos executivos, nós não teremos avanço. Só aprova em Santa Catarina, no Rio e São Paulo, o que o governador manda. Nos municípios, só o que o prefeito quer. E lá em Brasília, só o que o presidente de plantão quer, ou não é verdade? A reeleição, Fernando Henrique quis aprovar e aprovou. Na época, vocês lembram o ministro de Comunicações, o Sérgio, viu isso. Então, eu gostaria que nós tivéssemos uma reflexão de que o Paulo, eu votei no Paulo para senador,
E ele cumpre um mandato espetacular. É verdade, Paulo. Destacado, corajoso. Eu acho que ele devia continuar lá, Paulo. Hein? Eu acho que ele devia continuar, porque as grandes decisões se darão lá. Não se iluda. E quando eu fui constituinte, um dos constituintes. E nós, quando estávamos elaborando a Constituição, Vinhati, nós vimos mais de 20 anos de uma ditadura. Então a sociedade brasileira estava ávida por mudanças. E eu me lembro que era um corredor polonês que a gente passava todos os dias de forças corporativas. E nós erramos muito. A Constituição brasileira teve muitos avanços sociais, ambientais, mas tem que mudar. Agora, vou dar um testemunho, mas ela tem que ser mudada por quem não vai ser candidato na próxima eleição. Porque aí nós teremos os interesses políticos, eleitorais que se misturam, e aí nós vamos fazer concessões a setores que, no fim, acaba complicando o setor produtivo de uma maneira geral. Então, a educação, Santa Catarina, voltando para a segurança, para o presídio, o maior índice de ressocialização do Brasil é Santa Catarina. Eu estou colocando isso porque nós temos tantas conquistas que 15 minutos, o tempo já está quase chegando no fim, ela é muito pouco. É claro que a gente vai contar outra parte da história daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, as obras que estão sendo realizadas em Santa Catarina agora, o porto, os portos de Imbituba e de São Francisco agora foram renovados, a concessão por 25 anos. Como é que o Estado ia fazer grandes investimentos se a renovação se dava 6 meses, depois 1 ano, depois... Agora foi renovado mais 23 anos o de Imbituba e mais 25 de São Francisco. Então agora o Estado vai fazer e vamos investir mais de 130 milhões de reais para a nova bacia de evolução do Porto de Itajaí de Navegantes. Nós temos tantas obras, contornos de municípios importantes, em Santa Catarina, no sul do estado, obras realizadas, obras rodoviárias. Não existiu um volume de obras e de projetos tão importante na história do nosso estado em todos os setores. E é justo que o governador Raimundo Colombo dê seguimento àquilo que ele construiu, com muita força, com muito trabalho, com viagens para Brasília, viagens pelo mundo, aumentando a exportação de suínos. Vocês sabem que hoje é um setor importante, a agricultura, o agronegócio catarinense vive um grande momento. Isso teve esforço, atração de novos empreendimentos, a BMW está ali, a Sinotruco em Lages. O governador viaja a Transgás, investimento de mais de 6 bilhões de reais, que está praticamente viabilizada para o Sul. Então, nós vivemos um grande momento aqui. Eu não entendi aqui a proposta dos outros candidatos de um pessimismo que não faz jus à história de Santa Catarina. Obrigado.